Olá, egrégora de Virgem. Gravar esta previsão, essa tiragem, para o período de 28 de maio de 2023 a 3 de junho de 2023. Peço auxílio aos mentores da egrégora de Virgem, que nos tragam boas revelações, momentos agradáveis, prazerosos, recompensa de nossos trabalhos, superação de nossos desafios, iluminação pelos nossos caminhos, aquele conselho que você pede a um mestre. Dizem que a luz brilha mais na escuridão, mas isso não é verdade. Isso é uma questão de percepção, né? São coisas que a personagem ego, né, precisa compreender. A luz não brilha mais na escuridão. A luz é a mesma, ela só se destaca mais. Mas o ideal é que você não esteja em escuridão para mostrar sua luz. Se você estiver em um ambiente, tá? Circunstâncias tenebrosas, não se revele, não chame atenção, entendeu? Porque isso pode soar como arrogância, como prepotência, como humilhação para os outros, né? Altivez, né? Aquela pessoa que talvez nem é a intenção, né? Mas quem está em uma outra condição vê você como alguém que não faz parte daquele meio, sabe? E nem sempre vê com boas intenções, né? Há um conselho no Novo Testamento e ele foi escrito em grego, tá? Não foi escrito em português, nem não foi escrito em latim, não foi escrito em inglês, foi escrito em grego. Quando estiver em Roma, comporte-se como os romanos. Não está dito faça o que os romanos fazem. Está dito misture-se, né, aos locais, né? Isso é uma técnica, né, que os místicos ensinam, escolas como a Rosa Cruz ensina, sabe? Uma técnica de... Seria, na época antiga, isso era dito como invisibilidade. Não é realmente se tornar invisível, mas, ou seja, você não chamar a atenção, você ser tão discreto que ninguém perceba que você está ali. Entende? Para que você não seja visto como algo diferente, né? Como algo peculiar, algo que não faz parte do bando, sabe? E realmente você não faz, tá bom? A sua vibração é outra, a sua energia é outra. O virginiano é, por natureza, um eremita, em sua própria consciência, tá? Isso não significa viver sozinho. Você está cercado de pessoas, né, de circunstâncias, precisa conviver com pessoas, comercializar, trabalhar, né, dialogar com pessoas, mas na sua consciência você sabe. Então que o seu caminho seja de fato a primavera, né, que é uma das características virginianas, é a primavera, né? Uma estrada florida. Né? Alguém me disse isso em uma reunião mística, né, de uma religião, tá?
Na época, frequentava um meio religioso mesmo, sabe? Religião tradicional, comum, a mais comum, né? Uma pessoa que nunca me tinha visto na vida, também eu nunca tinha visto aquela pessoa, nos encontramos em uma circunstância inusitada, e ela falou isso pra mim, né? Aí depois, muito tempo após, né, eu comecei a estudar os caminhos místicos, eu vi que essa é uma circunstância, uma característica das pessoas de Virgem. Por exemplo, a primavera, ela tem os seus opostos, né? Vamos imaginar a primavera em um clima bom, agradável, né? Um ambiente domesticado pelo ser humano, mas no meio natural, né? É muito bom, é agradável demais, é belo, né? Agora você imagine uma primavera, início da primavera, no Alasca, lá no norte, para onde os garibus, renas, né, aqueles animais diferentes vão, né, e quando o frio termina, quando o frio está diminuindo, os animais eles sobem para o norte para pegar a nova vegetação, né? Quando ocorre o degelo, eles sobem para pastar a nova vegetação. Cara, aquele degelo vira uma lama gelada, sabe? Um pântano gelado. E a quantidade de mosquitos, né, pernilongos, né, vamos dizer assim, não sei se são pernilongos, né, mas são insetos com as mesmas características dos pernilongos, né, que se alimentam de sangue. É um ambiente inóspito para a vida humana. E é a primavera, entendeu? Nós vivemos, como sempre deixo isso claro, sempre, sempre, sempre. Nós vivemos em um ambiente de opostos. São as leis. São as leis que nós temos que conviver com elas. Do que você faz em um ambiente de opostos, você se torna o mais neutro possível. Entendeu? Sendo neutro, você se mistura à multidão, não chama atenção, você faz o que precisa ser feito, cumpre o seu trabalho e descansa em paz. Bom, energias para esta semana, esse período de 7 dias. Tá? Olha, uma carta virou aqui. Vou aceitar. Então vamos parar por aqui. Saíram duas. Há algo, né, muito, energia muito forte aqui. Algo que precisa ser dito. A carta da sacerdotisa, né, em alguns baralhos ela vem como a papisa, né? A energia do silêncio, não é passividade, tá? A energia feminina ela não é uma energia de passividade. Ela é uma energia de inteligência, tá? Sabe usar a força quando é necessário, sabe usar a justiça quando é necessário, sabe usar o bem quando é necessário, né? Sabe usar a amorosidade quando é necessário. Age com extrema inteligência. Tá? É uma carta de extrema inteligência. Esse livro, né, ela traz um livro, e o livro é um grimório de sabedoria, né? Um grimório de inteligência, né, de conhecimento. Alguns falam em contratos, né? É claro que pode sim se falar de contratos, não é? Porque contratos são escritos em papéis assinados e tal, né? Tem essa tradição. Embora hoje nós temos os meios eletrônicos, já não são necessários os papéis.
mas é o mais tradicional, né? Contratos, mas aqui é sabedoria, tá? Conhecimento hermético. Tá? Esta carta representa o poder silencioso do mundo feminino. A sacerdotisa é dotada de sensibilidade e intuição, e possui a habilidade de enxergar o bem maior pelos olhos do coração. Ela enxerga o horizonte do futuro, tanto do sol nascente, no brilho da aurora, quanto do sol que mergulha na água. A mulher é a musa que inspira o artista e guia o perdido. Ela sana as feridas do guerreiro, cura os doentes, conforta os caídos e cuida dos idosos. A sacerdotisa é a mãe que protege a criança, cultiva flores em seu jardim e amassa o pão, que, quando assado, é servido na mesa de seu lar. Sabe aquela história de governanta? Né? É isso. Então, uma semana que exige trabalho, aqui é esforço, tá? O Lewis, essa polia, né, esse aqui era um guindaste muito antigo, tá? Chamado de Lewis. Isso significa esforço, né? Porém, é um esforço com inteligência, tá? É uma ferramenta, né, que possibilita um trabalho mais proveitoso, tá? E ter mais resultados com menos trabalho, tá? Mas exige um esforço, tá bom? O 8 de paus é a construção de uma obra para o bem comum. É a estabilidade e a solidez do trabalho que nos protege do mundo externo. É um ambiente de trabalho, tá bom? É um ambiente de trabalho onde você se sente bem, você está no seu ambiente, tá? O seu ambiente de trabalho e um bom trabalho, né? Tanto que, né, boas notícias, né? Notícias de prosperidade, tá bom? E um ótimo resultado no final, tá? 10 é o resultado. Espadas, né? Um naipe de intelecto, um naipe que fala muito do intelecto, tá? 6 de espada representa harmonia e equilíbrio na luta de ideias ou protege para sustentar a lei e os valores. Um esforço, um ambiente de trabalho que te agrada, tá? O local, né, que você quer estar, você gosta do que faz, é bom no que faz, tá? E as técnicas do trabalho, né? O intelecto, né? O trabalho correto, né? É uma semana que, olha, não será, vamos dizer assim, não será das mais confortáveis, viu? Mas vai exigir a sua maestria, tá bom? Vai exigir a sua maestria para que tudo termine bem, tá bom? Rei de espadas, né? Aí sim é o cara que é quem sabe mais, né? Representa a inteligência e eloquência da palavra. Ele conhece a lei e as tradições. Sua espada é um símbolo de clareza e de separação entre o bem e o mal. Também representa determinação e coragem.
Essa carta é muito boa. Os enamorados, tá? E olha só. Vamos dizer assim, você vai casar. Onde você tradicionalmente casa? Em um templo, em um ambiente que siga uma linha religiosa, né? Vamos dizer assim. Aqui existe um livro da lei sagrada, né? O volume da lei sagrada. Aqui também, tá bom? Leis e valores, tá? Defende, faz a separação entre o bem e o mal, determinação e coragem, conhece as leis e os valores, tá bom? Vai exigir um pouquinho de você, tá? Esforço, né? O trabalho correto, a técnica correta de trabalhar, tá bom? Você sabe que um bom profissional não é só aquele que coloca o bloco, assenta, né? O bloco alinhado, né? E aprumado. Exige uma série de outras circunstâncias, né? Como a apresentação, por exemplo, né? Que o rei tem eloquência. É uma das formas de boa apresentação, a eloquência, tá? Saber falar, né? Usar palavras corretas, usar as melhores palavras possíveis, né? Um raciocínio lógico, claro, sabe? Ser convincente, mas também ser honesto, tá? Não é ser convincente no sentido de ser mentiroso, né? Mas no sentido de ser honesto, né? O trabalho correto, tá? Bem vestido, né? Boa apresentação, né? Se vestir adequadamente, saber conversar adequadamente, né? E aqui, não, bom, vamos ver essa carta aqui, tá? Essa carta, sim, ela representa, né, os opostos no sexo, tá? O homem e a mulher. Que é uma das características que poucas pessoas falam, tá? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Vou te mostrar. Esse daqui é o ajudante da obra, tá? Esse daqui é o mestre da obra, tá bom? Então quem é que tem o poder? Quem é que tem o poder nessas circunstâncias, tá bom? É um aspecto da energia que todo ser humano, todo ser tem essas duas energias, tá? Tem essas duas energias. Se você ver as suas encarnações passadas, você verá que muitas vezes você foi o oposto do que você é hoje, tá? A carta dos enamorados representa amor, determinação e lealdade a um solene compromisso transcendental. Nela podemos ver um casal de namorados jurando sua união dentro de um templo no qual são apresentados colunas, uma corrente e elementos simbólicos. Tá? As colunas é força, essa coluna de menos ornamentos, né? É a coluna da força, a sustentação, tá? Coluna da força é a coluna que sustenta o prédio. Essa outra aqui é uma coluna de sabedoria. Tá? Tem a coluna de beleza e tem a de sabedoria. Tem a de força, beleza e sabedoria.
Esse detalhe em cima da coluna, ele representa duas coisas. Ele representa um papiro, sabe, o rolo, se você olhar assim, você vê que são duas partes de um mesmo rolo, tá? Duas partes de um mesmo rolo. Antigamente, os livros eram assim, tá? Então, por isso que essa coluna ela representa sabedoria. Se você olhar dessa forma, você não percebe isso, mas isso aqui é um rolo, tá? A Torá, a Torá tradicional, ela é escrita assim, tá? Leva em média 1 ano para escrever a Torá. Aí são pessoas especiais que escrevem e toda sinagoga obrigatoriamente precisa ter uma Torá. E elas são assim, tá? É a sabedoria, tá bom? E quem é que tem a sabedoria? Tá, olhe bem. Tá bom? Quem é que tem a sabedoria? O aspecto feminino. Olha a tiragem do mês de junho que você vai se conectar com essa energia, tá? Você vai saber o que é essa energia, tá? Aqui é o polo masculino, aqui é o polo feminino, tá? Essa energia seria a energia neutra, tá bom? Para essa energia aqui, não importa se você é homem ou é mulher, é a energia neutra, tá? É nessa energia que você precisa balizar o seu caráter, o seu comportamento, tá? Naipe das ideias, né? Intelecto, né? Tá bom? O mensageiro, né, da corte, o capataz da obra. O cavaleiro de ouros representa o ímpeto da juventude, o herdeiro de um grupo de pessoas. Sua projeção é o mundo social e mundano. Tá, ó. Aqui é o casal, né? E aqui é o filho do casal, tá bom? O 10 de ouros é a gloriosa culminação de um processo de trabalho coletivo, acúmulo de riqueza e expansão de fama, luxo e poder. Então, ou seja, você chega no final desse período, né, que é um período bem peculiar, porque são 3 arcanos maiores, tá? Uma energia bem virginiana mesmo, tá? O virginiano ele é impregnado pelo aspecto do 3, tá? Por esse código cósmico, né? Todos os números eles são materialização de um código cósmico, tá? Então cada número ele acessa, né, uma chave, né? Como se fosse uma chave para um comando, entendeu? O virginiano ele é impregnado por a energia do 3. E aqui são 3 arcanos maiores, tá bom? A energia feminina está em destaque nesse período, tá? Pode ser uma mulher que esteja relacionada a você pelos diversos aspectos da existência. Pode ser uma mulher, sim. Mas também pode ser você mesmo, que tem as duas energias. Tá? Todo ser humano ele tem isso, tá? É quando você encarna, né, esse personagem ego, né? Que a gente também chama de avatar é o corpo, tá? O corpo, isso aqui, ó. Isso é avatar.
Personagem ego é o papel que você desempenha, tá? Shakespeare escrevia peças de teatro, né? Era um dramaturgo. E nessas peças de teatro ele inventava personagens, dava fala para aqueles personagens, né? E você imaginava um mundo, uma situação em que aqueles personagens viviam como se aqueles personagens fossem reais, né? Porque eles descreviam uma história, um acontecimento, uma ideia encadeada, né? O ego é isso, é um personagem, entendeu? Você não é isso. Você não é o ego. Você está vivendo esse personagem por uma razão, por um motivo, compreende? Só que você e esse personagem ele se materializa tanto feminino quanto masculino. Quando você faz regressões, olha a tiragem do mês de junho, né? Você percebe que você já foi muitas vezes o oposto do que você é agora. Entendeu? E aí você percebe a seriedade disso. A complexidade do que é a existência. E mais. Tá? Alguns dizem, não, isso aqui é um local de evolução, né, uma escola, né? Outros dizem que é um campo de provas, né? Outros dizem que é uma prisão. Olha, depende de qual circunstância você está. É tudo simultaneamente, entendeu? A prisão, que é o inferno de um prisioneiro, o umbral de um prisioneiro, é o agradável campo de trabalho do diretor do presídio, por exemplo, né? É o agradável local de trabalho de um médico, de um agente penitenciário, de um segurança, né? Depende de qual circunstância você está. Mas tudo isso pode ser configurado, né, quando você aprende a como funciona a lógica do sistema. E você consegue mudar. Mas é claro que existe a lei do retorno, né? Ação e reação, né? A lei de ação e reação, que está ligado ao eu intermediário, à alma, entendeu? E aí, assim, se você tem dívidas, pague primeiro, tá bom? Acerte isso, né? E aí você muda. É melhor assim, entendeu? Só que a questão de pagar as dívidas, né, antigas, né, coisas. Ou se você não tem dívida nenhuma e vê viver uma programação, já não quer mais isso, quer mudar, você pode mudar também. Mas a questão é, você não precisa viver circunstâncias. A questão é aprender e ensinar, entendeu? Não é vivenciar. Sabe, você não precisa, por exemplo, vivenciar uma circunstância desagradável para você compreender aquilo. Compreende assim? Entendeu? Você precisa compreender, aprender, saber os aspectos daquela circunstância, se são bons para reproduzi-los ou é melhor extinguir aquilo, entendeu? O que você precisa é aprender, não é vivenciar. Entende? E aí é bom sempre, né, você fazer a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel para se livrar de contratos espirituais. Tá? É ótimo você se livrar de contratos espirituais. Porque vamos dizer assim, existe uma pessoa cheia de boas intenções, acredita nas coisas, e no mundo livre e tudo mais, aí vai lutar em uma guerra porque quer defender a liberdade e não sei o quê. Olha, se você acredita no mundo livre, use outras ferramentas, tá? Se você... Não, pode usar essa sim, né, da guerra, mas existem ferramentas melhores, mais inteligentes, né? Não precisa da guerra para isso.
entendeu? Quando você entra em uma batalha, em uma disputa, é porque você já perdeu todas as possibilidades anteriores, entendeu? Se você não precisa, se todas as possibilidades ainda não foram esgotadas, então não tome essa atitude difícil, entendeu? Escolha um caminho melhor. Tá? Então faça a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel. Olhe o que foi dito, né, na tiragem do mês de junho de 2023, que te ensina você a ver muitas coisas da sua existência, tá bom? Com as bênçãos do cosmo. Eu gostaria de dizer coisas aqui que eu não vou dizer para não interferir na crença de quem quer que esteja assistindo isso, tá? São coisas boas, tá bom? Mas que, dependendo da peculiaridade intelectual de cada um, vai ser recebido de formas diferentes, né? Nós estamos num mundo dos opostos, né? Eu quero que você saiba que você é amado, amada, protegido, protegida, e tudo vai dar certo. Você está no caminho certo, só não pare. Tá? Só não pare. Assim seja.